a vida além da morte. Este é um tema que nos chama bastante atenção. Não é um tema para nós ficarmos temerosos, é um tema que, de fato, ele nos alegra. Se você de fato é filho de Deus, se você creu na sua inclusão no corpo de Cristo, então não há nada que temer. Mas existem algumas dúvidas, ou talvez curiosidades. Vida além da morte. Quando meu coração para de bater, eu vou para a sepultura, o que acontecerá? A Bíblia, ela responde essas e outras perguntas mais, relacionadas sobre esse assunto que é de fundamental importância. Então nós vamos hoje bem devagar analisar cada detalhe, para nós vermos. Não vamos nos ater aqui no período intermediário, porque é um assunto que não vai trazer para nós, ou talvez não é para muitos, não interesse agora. Mas vamos ler aqui o primeiro texto, Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, que diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Amado Pai, te louvamos por esta manhã. Obrigado porque esta manhã ela veio acompanhada das tuas misericórdias renovadas, fresquinhas. Pai, o Senhor tem prazer na misericórdia. Graças te damos por esta maravilhosa reunião que nós temos debaixo do nome do Senhor. E rogamos também que o teu Espírito, ele perscruta todas as coisas, que ele venha perscrutar os nossos corações, que ele venha revelar e formar Cristo, que ele venha colocar em nosso interior um profundo desejo em conhecer-te, em amar-te e segui-lo mais de perto. Pai Santo, somos teus, tu nos compraste, pertencemos a ti, temos plena consciência de que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos nosso amado Salvador para vir nos buscar. Nesta manhã, toma esse tempo em tuas mãos, abençoa a tua palavra, abençoa as nossas mentes, que os nossos corações sejam receptíveis à voz do teu Espírito, perfura os corações, nos edifica, restaura, cura, sara as feridas da nossa alma. E nós entregamos, ó Pai, os nossos ouvidos e a nossa boca a Ti. Fala para que possamos ouvir. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Esse primeiro texto aqui, irmãos, quando ele fala que todos vão para o mesmo lugar, aqui não está se referindo à alma, está se referindo ao nosso corpo material. Este corpo que você consegue se ver no espelho, quando você vai no espelho, escovar o dente ou fazer qualquer outra coisa, pentear o cabelo, você vê parte do seu corpo, toda a face, toda essa estrutura corporal, ela vai para ou retornar da onde que ela surgiu, que é do pó da terra, né? Então aqui de fato é o corpo. Claro que pela ressurreição, quando nós adentrarmos a glória, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, que é um corpo glorificado, é um corpo onde nós podemos contemplar ao Pai, a Deus, o Filho, e nós não sermos consumidos. É um corpo de glória. Esse corpo de glória não é como o nosso corpo, é um corpo que ele irá se consumir, é um corpo eterno, é um corpo que não vai sentir mais dor, não vai sentir mais os efeitos da morte, não vai sofrer mais, né? A única coisa que de fato esse corpo pode expressar na glória é alegria, é felicidade, e por aí vai, muitas coisas. Mas este corpo tem que voltar para a terra, porque todos procedem do pó e ao pó tornarão. Queridos, eu sei que existem muitas dúvidas em muitos corações relacionado o que acontecerá logo quando eu vier a falecer.
Irmão, quando nós, de fato, descemos para a sepultura, nós vamos ver os textos aqui depois. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, que ela tem a convicção do seu novo nascimento, ela vai entrar no descanso do Senhor. Apocalipse 14, 13 diz assim: bem-aventurados, felizes os que desde agora morrem. Felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor e entram no descanso. O que é entrar no descanso? Nós temos um descanso, que é o nosso amado Senhor. Então, quando nós falecemos, se somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós vamos entrar no descanso. Este corpo vai para a sepultura, para o pó. Vai ser destruído. Mas nós vamos ganhar um corpo do Senhor depois, na glorificação. Mas, queridos irmãos, quando de fato nós vemos a falecer, a palavra fala que o Filho de Deus, a nova criatura, ela não morre, ela entra no descanso, ela dorme até a volta de Cristo. Mas onde nós vamos dormir? Nós vamos ver depois um texto aqui, lá em Colossenses 3,3: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já estamos lá pela fé. A nossa fé nessa verdade um dia se concretizará. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Então eu tenho que crer, porque está escrito que eu já morri com Cristo e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, e de lá ninguém pode tirar mais. Vamos ver depois os textos aqui. Antes da ressurreição de Cristo, aqueles irmãos do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, quando eles faleceram, eles foram para o Hades. O que é o Hades? É o Seol. Lá no Hades tem 2 compartimentos. Nós vamos ver aqui, vamos mostrar os textos. 2 compartimentos no Hades. Hades significa sepultura. Quando eles morreram, na esperança da vida eterna, olhava para frente, nós olhamos para trás. Eles olhavam para o Cristo que viria, que morreria e ressuscitaria. Os irmãos do passado. Então, quando eles morriam, eles iam para o Seol, sepultura. E lá nós vamos ver aqui depois o texto que existe 2 compartimentos. Um dos compartimentos que os filhos de Deus iam era para o seio de Abraão, que era o lugar de conforto. No céu tem um compartimento mais abaixo, nós vamos ver depois o texto, que é o abismo, que é o lugar sem retorno, que é o inferno. O inferno, o ímpio que não crê no Senhor, ele desce para o céu, para o inferno, e ali ele vai ficar até o dia do juízo. Fique bem tranquilo, já nós vamos ver os textos. E dali ele vai sair do inferno para se apresentar diante do Rei dos Seis, para se dobrar de joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí depois eles ouvirão a sentença do grande juiz: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno no grego é Gehenna, ou Gehenna, Gehenna. No Gehenna ainda ninguém está lá. É como se tivesse uma fita ali, intocável. Todos os que foram condenados ou estão no inferno hoje, eles serão depois lançados no Gehenna. Ali, Gehenna tem uma raiz que diz que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ali não tem mais jeito. Para uma pessoa, de fato, não perecer eternamente, ela precisa estar em Cristo, viver Cristo.
ser uma santo em Cristo, uma santa em Cristo, são os requisitos, porque Ele que nos faz santos, senão a pessoa está perdida eternamente. Perdida eternamente. Então, antes da ressurreição de Cristo, quero que vocês gravem bem isto: o inferno ou o abismo profundo, como diz as Escrituras Sagradas, do Hades, o inferno hoje é chamado de Tártaro, é o lugar de tormento, nós vamos ver depois, e é encontrado apenas uma vez no Novo Testamento, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, muito claro lá, vocês podem acompanhar comigo. Só uma vez que aparece a palavra Tártaro, e Pedro que citou, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, muito interessante esse versículo. Então, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 4, que diz assim, perdão irmãos, é 2 Pedro 2, 4, 2 Pedro 2, versículo 4, diz assim, olha: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando no inferno, essa palavra aqui inferno é tártaro no grego, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então o que é tártaro? É o inferno. Inferno é uma sala de espera até o juízo. Aqui no inferno, a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo não apaga. Isso aqui não é o fim dos homens ímpios ainda. Tem coisas piores e horrorosas que virão mais para frente. Então, observa aqui que interessante. Eles serão lançados no inferno, reservando-os para juízo. Para o juízo. Então, uma pessoa que está hoje no inferno, no Tártaro, ela está em tormentos. Ali, ela quer sair de lá, talvez ora, talvez clama por misericórdia, mas não tem mais jeito. Ela teve na face da terra um período de tempo para que Deus então desse a oportunidade para todos os homens e mulheres, jovens, adolescentes e idosos, para ouvir a palavra e crer. Mas deliberadamente, as pessoas viraram as costas para a palavra, porque quiseram viver a sua própria vida. E a palavra fala: quem ama a sua vida, vida psique da alma, perdê-la-á. Então, irmãos, nós não podemos brincar com esse assunto de cristianismo. É algo muito sério, seríssimo demais. A última palavra que é usada para inferno, já me referi para vocês, é Gehenna. Gehenna. E ela aparece pelo menos 12 vezes no Novo Testamento, muito mais ali no livro da Revelação, de Apocalipse, que é o fechamento de todas as coisas, né? Então, queridos, essa palavra Gehenna, ainda ninguém está lá, só após a sentença que eles vão receber, aí vai ser lançado para lá o diabo, o falso profeta, anjos que pecaram e todos aqueles que amam e praticam a mentira, que nunca foram regenerados. Então aí é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8, está muito claro ali, relatado para todos nós vermos. Então, queridos, quando um filho de Deus morre, a Bíblia diz que ele volta para a casa eterna, para a sua casa, que é uma casa eterna. Agora, que casa eterna que é essa? Às vezes nós pensamos assim: o céu é meu lugar eterno. O que é céu? Céu, se no céu não estiver Cristo, o céu ali vai se tornar um inferno. Onde que nós moramos, irmãos, hoje, pela fé? Jesus disse assim: habitem em mim, ou seja, porque a palavra ali em João 15 fala: permaneçam em mim,
no original significa: habitem em mim e eu habitarei em vocês. O lugar da nossa habitação é em Cristo. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele fará nova todas as coisas. Então, o lugar da nossa morada é em Cristo. Abra, por favor, comigo lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 5, que vai mostrar para nós a nossa casa eterna. E não fica aí pensando que a casa eterna é um lugar de muito conforto, mas se Cristo não for a sua vida, esse lugar de conforto é Cristo. Aqui ele faz uma séria advertência sobre a questão de buscarmos ao Senhor na nossa mocidade. Agora no versículo 5 ele diz assim, aqui o contexto, irmãos, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E chega no 5 ele diz assim, olha, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Aqui, irmãos, você tem que interpretar da seguinte maneira: essa casa eterna, ela é válida para ímpios e para filho de Deus. Qual é a casa eterna do ímpio? Lago que arde com fogo e enxofre, segunda morte. Qual é a casa eterna do filho de Deus? Cristo. Cristo. Eu não vou ter tempo aqui, irmãos, para nós vislumbrarmos o que significa estar em Cristo na glória. O nosso tempo é muito escasso e não é o tempo, mas futuramente nós vamos mostrar pela palavra do Senhor a vida dos filhos de Deus além da morte. Aí é algo assim excepcional, é algo maravilhoso, é algo gracioso. Então, irmãos, um filho de Deus nunca deve temer a morte, porque a morte é o enterro, vamos dizer assim, de todas as nossas imperfeições. A morte é o enterro de todos os nossos defeitos, porque na glória nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo que não se corromperá mais pela velhice, não vai ter mais ruga. Nós seremos e receberemos aqueles fachos de glória com os nossos corpos gloriosos, e assim nós estaremos para sempre com o nosso amado Senhor, louvando, adorando Ele, Agora, irmãos, você já parou para pensar qual é o melhor dia da nossa vida? Eu sei que todos nós aqui já passamos por dias maravilhosos, mas eu penso, irmãos, isso é uma opinião pessoal minha, que o melhor dia da minha vida será o dia em que eu morrer. Por quê? Cessarão os gemidos. A palavra fala, Tiago diz que, capítulo 4, que a nossa vida é como um sopro. Nós nascemos como aquela flor da erva que cresce e logo ela murcha e morre. Você se lembra quando você tinha aí 16 anos, 15 anos, 8 anos de idade? Hoje você está aí com mais de 30 anos, Como passou rápido, você nem viu, voou. Irmãos, nós vamos enfrentar a nossa o nosso último inimigo, que é a morte. Mas a morte já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Ele venceu na cruz, Hebreus 2, 14 e 15, ele venceu a morte, o diabo, o pecado, e aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e nos livrou todos nós. Então, Jesus, ele entrou na morte, ele destruiu a morte por sua morte, e nós estávamos incluídos, mas o nosso inimigo, aquilo que traz mais temor para nós, ou receio, é a morte. É ou não é? Porque você tem receio sim, irmão. Eu não tenho. Tem.
porque você não sabe como é que vai ser além. Mas se você se encharcar da palavra de Deus, você não vai nem ter medo dessa passagem, desta para a glória. Não pode ter medo, porque o nosso Pai, Ele nos conforta dizendo, lá em Salmo 116, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando um santo morre, o Senhor fica maravilhado, porque ele foi recolhido no descanso dele, que é Cristo. Vocês estão me compreendendo? Então não tem que temer, nós estamos nas mãos do Pai, e nas mãos do Pai ninguém, nem mesmo você, pode tirar de lá. É um lugar assim maravilhoso, é um lugar preciosíssimo. Queridos, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. A palavra fala no Salmo 103, versículo 14, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pó. Irmãos, então, como nós devemos depender do Senhor, irmão? Porque um filho de Deus, quando de fato ele percebe que o Senhor virou, e o Senhor nunca fará isso, é nós que fazemos isso, porque nós somos rebeldes, nós nos levantamos contra Deus e a sua palavra, então parece que ele vira o rosto contra nós. Sabe o que acontece conosco? A gente se perturba, a gente fica angustiado, a gente fica pesaroso, parece que falta-nos aquela leveza. O pecado faz isso conosco, irmãos. Nós estamos ainda sofrendo os efeitos da queda e nós vamos ficar doentes. Ninguém aqui está isento a pegar um câncer. Ninguém está aqui isento a pegar um vírus mortal. Aquele vírus mortal, um vírus que nos leva à morte eterna, foi tirado na morte de Cristo na cruz. Ele tirou a morte. A palavra fala no Salmo 107, 20, que Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Mortal, ali, mortal é eternamente. Então, Cristo na cruz, Ele como que bebeu, experimentou a tua morte e a minha morte, para que nós vivêssemos então pela sua vida, a vida de Cristo. Então, queridos, é algo extraordinário sabermos que dentro em breve nós vamos atravessar as cortinas deste mundo e pisar ali na glória, nos portais eternos. Querido irmão, como eu posso entrar nos portais eternos? Só tem uma maneira, pelo novo nascimento. Sem novo nascimento, diz o nosso Senhor, ninguém pode ver. Se não nascer da água e do Espírito, não é água batismal não, água ali é a palavra. Quem não nascer da água e do Espírito, se você não crê conforme diz a palavra, a tua crença é vã, e você pode depois ter uma grande decepção, ouvindo dos lábios do próprio Senhor: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, nunca vos conheci. Para fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi, Deus não preparou o inferno para o homem, preparou para o diabo e seus anjos. Mas o homem deseja ir para lá quando deixa de crer no Senhor Jesus Cristo, na obra consumada do Calvário. Irmãos, nós levamos as coisas deste mundo muito a sério, nós levamos a nossa família muito a sério, as nossas responsabilidades muito a sério. Isso é um dever de todo homem, diz a palavra. Mas e Cristo? Estamos levando Ele a sério? Temos vivido uma vida que agrada ao Senhor, conhecendo o Senhor? Nós vamos correr para o médico com urgência, quando ele falar para nós: olha, a tua doença é incurável e você tem poucos dias de vida. Todos nós aqui temos poucos dias de vida. Por que nós sabemos disso? Porque você está respirando. Logo,
essa respiração será cortada. Você vai descer igual um passarinho para a sepultura. Mas morrer aqui neste mundo, isso não é grave. O grave é morrer, como disse uma pessoa algum tempo atrás, neste mundo você pode até viver sem Cristo, mas não queira descer para a sepultura sem a vida de Cristo, porque você estará perdido eternamente. Irmãos, eu não estou falando aqui para assustar ninguém não, misericórdia. A Bíblia traz e fala somente de segurança. Que segurança nós temos em Cristo Jesus. Então nós vamos analisar hoje aqui um pouquinho sobre a vida além da morte. Vamos aí tomar os nossos boletins, vamos acompanhar a leitura. No Antigo Testamento, a palavra Seol é usada para descrever o inferno e aparece 31 vezes. Strong descreve-a assim. Strong descreve Seol dessa maneira. O que é Seol? É sepultura, inferno, sem louvor a Deus, lugar sem volta e submundo. No Novo Testamento, uma das principais palavras usada para descrever o inferno é Hades, que é equivalente ao Seol do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Strong define essa palavra assim: o Deus das regiões inferiores, regiões dos mortos, sepultura, morte, inferno, morada dos ímpios, lugar de tormentos. E aqui, queridos, vamos de novo citar esse texto dos Salmos 9, verso 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Nós já sabemos que o ímpio é aquele que não creu. O que é um homem ímpio? É um homem muito bom, é um homem de uma moral ilibada, um homem irrepreensível, que paga seus impostos, um homem que verdadeiramente ele cuida da sua família, educa seus filhos como proceder numa sociedade tão corrompida. Seus filhos serão exemplos. Mas se toda esta família descer para a sepultura sem a vida de Cristo, eles vão perecer eternamente. São ímpios. Estão me compreendendo, irmãos? Então, os ímpios serão lançados no inferno. Agora, o que é ímpio? O ímpio também é aquele que não crê. Não adianta você ser crente, ser evangélico, ser católico. Se você não crê em seu novo nascimento, você vai para o inferno. Os ímpios aqui está dizendo. Ímpio. Às vezes a pessoa fica 50 anos dentro de uma comunidade sem nunca ter ouvido e compreendido e crido no Evangelho da Graça, vai perecer. Jesus foi muito claro: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer no Evangelho e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Às vezes você pode até conhecer o Evangelho, às vezes você pode até saber que você foi atraído no corpo de Cristo, você foi crucificado e morto com Cristo, ressurreto com Cristo, mas você pode saber disto, mas não ter isso como uma verdade na sua vida, como muitos aqui nessa pequena cidade. Conhecer o Evangelho, pregar o Evangelho, mas foram desqualificados de não participar deste Evangelho. Estão aí angustiados, amargurados, doentes, nunca experimentaram em realidade espiritual o Evangelho da Graça, nunca confessaram de fato: eu fui morto com Cristo na cruz, Cristo é a minha vida. E, queridos, a diferença dos ímpios que não crê para o Filho de Deus que crê é uma coisa chamada perseverança. Atos 2, 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Todo homem e mulher que crê no Senhor tem prazer na comunhão do corpo de Cristo, da vida da igreja. Aí o diabo inseriu na mente dessas pessoas que eles têm que ser membros de igreja. Uma pessoa pode ser membro de uma igreja, ou membro de uma igreja, de uma denominação, e não ser membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja invisível, universal do Senhor, onde os seus membros, como foi tratado ontem à noite, cada um dos seus membros tem as suas funções. A igreja, ela funciona porque tem um cabeça que rege e governa sobre a vida da igreja. E a igreja, ela caminha para o encontro do seu amado Senhor. Isso é maravilhoso. Agora a palavra fala aqui que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações é todo o mundo, as nações não querem o Senhor. A ONU, para resolver o problema aí dessa epidemia, estão incentivando a criar vacinas, não estão buscando a direção do Senhor. Estão percebendo, irmãos? Agora, todo ser humano, ele nasce com o seu nome escrito no livro da vida. Escrito, não está inscrito. Cada pessoa que nasce, os pais não registram lá no cartório, não dá o nome. Você acha que Deus também não registra esses nomes? Claro que Ele registra. Cada criança que nasce neste mundo, Deus escreve o nome dela no livro da vida. Então essa criança começa a crescer. Se essa criança, quando ela começa a ter juízo, umas pessoas falam que criança tem juízo a partir dos 8 anos, 6 anos, 12 anos, 14 anos. Eu conheço aí criança que tem 20 anos de idade e não tem juízo ainda. Se uma criança morrer no seu estado de inocência, não pode responder por ela, o sacrifício de Jesus garante a salvação dela. Então, ela é filha de Deus. O reino de Deus é das crianças, mas quando a criança, ela começa a ter juízo, saber o que é certo e errado, o que é pecado, ela precisa de nascer de novo. A partir do dia que a criança toma juízo, Deus risca o nome dela do livro da vida. Abra aí, deixa eu mostrar os textos. Salmos 69, vamos ler a partir do versículo 27. Salmos 69, verso 27 e 28. Porque aqui, irmãos, é muito interessante. É uma das coisas que o nosso amado Senhor lamenta. Ele nunca quis riscar os nossos nomes de lá. Mas, irmãos, presta atenção aqui. Se você tiver dúvida, depois você me chama no particular, nós vamos conversar. Não vai sair dizendo aí, o irmão Cláudio lá está pregando uma heresia. Misericórdia, estamos lendo Bíblia. Olha o versículo 27, Salmo 69, verso 27. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Ele riscou. Teu juízo, quando a criança nasce, ele escreve. Quando tem juízo, sabe que é pecado, Deus risca. Agora, quando essa criança, quando é esse que já tem juízo, que foi riscado, ela precisa de ser regenerada. Ela precisa de crer na sua morte e ressurreição com Cristo. Quando um homem e mulher que teve o seu nome riscado do livro dos vivos, se ele nasce de novo, o que Deus faz, irmãos? Abra aqui no Salmo 87, versículos 5 a 7. Salmos 87, de 5 a 7. Aí sim, ele diz assim, olha, versículo 5. E com respeito a Sião, o que é a Sião celestial? É a Nova Jerusalém, figura da igreja. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, na Nova Jerusalém, e o próprio Altíssimo a estabelecerá.
o Senhor, ao registrar os povos, quem que Ele vai registrar? Aqueles que nasceram de novo. Dirá: este nasceu lá. Esse lá aqui é onde, irmão? Em Cristo, pela sua palavra. Agora, o versículo 7. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Está vendo, irmãos? A palavra em todas as escrituras fala de novo nascimento. Agora, quando nós nascemos de novo, os nossos nomes estão não escrito, mas inscrito no livro da vida. Você que está aqui nesta manhã, você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Ou não? Se não tiver, meu querido irmão, você está perdido, porque lá vai abrir livros, muitos livros. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 20. Quero mostrar para vocês aqui algo fundamental. Irmãos, e levem isto ao sério e considerem aos pés do Senhor. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, você está perdido eternamente. Capítulo 20, versículo 11 diz assim: aqui é o dia do juízo, presta atenção. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Esse dia vai chegar para mim e para você, meu querido. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e aqui é o Seol, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha o 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmão, você tem certeza que seu nome está inscrito no livro da vida? Como que eu posso ter esta certeza, irmãos? Como? Crendo que eu fui incluído no corpo de Cristo na sua morte. Se eu morri, eu fui sepultado com Cristo. Se eu fui sepultado com Cristo, lembra de Efésios 2,6? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Qual que é o livro da vida que consta que seu nome está escrito lá? Você sabe? Como é que chama esse livro aqui, irmão? Para nós, não é o livro da vida. Como é que você sabe que o teu nome está aqui? Lembra 2 Coríntios 5, versículo 14? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos. Por que Deus não colocou aqui o nome de todos nós? Porque tinha que ser livros e livros e livros. Então é todos. Se você creu, todos, meu nome está dentro desse todos. Cristo morreu, eu morri com Ele. Então eu faço parte desse todos que morreram com Cristo. Então meu nome está escrito no livro da vida. Quando Paulo, ele se referindo ao irmão lá em Filipenses, olha, o nome dele está escrito no livro da vida, porque ele creu no Senhor. Cristo é a vida dele. Querido, isso aqui não é assunto de religião, de crendices, mas assunto para nós crermos na palavra. O meu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode tirar de lá, porque foi Pai quem escreveu. Ele revelou a sua graça para mim crer que eu morri com Ele, ressuscitei com Ele. Qual que é a sua certidão de novo nascimento, irmão? Quando você nasce, teu pai te registra. Você tem a certidão do seu nascimento, e através dessa certidão você vai tirar os seus documentos posteriormente. Agora, na Bíblia aqui, onde é que está escrito que você nasceu de novo? Qual que é a sua certidão de nascimento, de novo nascimento? Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a minha certidão de novo nascimento é Gálatas 2:20, é Colossenses 3:3, 2 Coríntios 5:14. É toda a Bíblia. Fala dele. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em Cristo. Você é maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Vamos avançar. O lugar de tormentos é onde vão morar todos os que não nasceram de novo, até o juízo do grande trono branco. As Escrituras revelam que o seio de Abraão é o lugar para onde foram os eleitos de Deus antes da ressurreição do Senhor. Antes da ressurreição, os eleitos de Deus iam para o seio de Abraão, ou paraíso. Depois que o Senhor conquistou a morte, Ele conduziu todos eles das partes inferiores da terra para o céu. Os regenerados desfrutam isto pela fé. Irmãos, agora no Hades não tem mais 2 compartimentos. O seio de Abraão foi tirado de lá. Agora lá só tem o lugar, o Seol, o lugar de tormento, o compartimento de baixo, que é o submundo. Vocês estão me compreendendo? Por que nós sabemos disso? Efésios 4:8 vai mostrar, diz assim a palavra: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que ele levou? Os cativos? Ele levou o cativeiro. Quando Jesus desceu no Hades, para buscar este lugar de conforto, e levou e tomou para si mesmo. Agora todos, a partir da ressurreição de Cristo, nós estamos em Cristo, porque morrestes e a vossa vida está em Cristo. Nós não estamos mais lá no seio de Abraão, estamos em Cristo, nos lugares celestiais. Desfrutamos isso pela fé. Isso deve ser a minha e a sua convicção, irmãos. E Jesus foi a testemunha também para aqueles que estavam em prisões, lá no inferno, dizendo o seguinte: eu sou a realidade de que Noé pregou, que vocês não creram. Pedro fala que ele era o pregador da justiça. Então ele veio para confirmar, para testificar para aqueles que estavam no submundo, que ele era a realidade, que eles viraram as costas. E também hoje é assim, irmãos. Aqueles que não acolheram o amor da verdade serão lançados nas trevas exteriores. Então aqui, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Vamos ver um texto de uma outra forma? Abra no Salmo 68, versículos 18 e 19. Salmo 68, verso 18 e 19. Diz assim a palavra. Olha que texto precioso. Que as nações terão que render graças. Você tem que linkar esses 2 versículos, você vai ter uma grande revelação da palavra. Então lá em Efésios 4:8 fala que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Aqui diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Queridos, eu penso que ele recebeu aqui homens por dádivas, até aqueles filhos de Noé, que talvez fossem rebeldes naquela época, mas que estavam na arca, figura de Cristo, porque Deus não olhou para o que eles estavam fazendo, mas para aquilo que Noé fez, que representava ali Cristo. Aquela arca era uma figura de Cristo. Eles estavam na arca, estavam em Cristo, toda a família, e uma vez salvos para sempre. E todos nós nascemos rebeldes, irmãos. Nós somos rebeldes, mas Ele quer fazer uma obra em nós de salvação da alma, uma obra plena. Vamos avançar. Neste texto que acabamos de ler, precisamos verificar que Jesus levou cativo o cativeiro, e não que levou os cativos que estavam no cativeiro. Jesus morreu e foi para o Hades,
desceu ao abismo e saiu de lá vitorioso, levando com ele as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18 diz assim: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele, na sua morte e ressurreição, ele comprou tudo, tem o domínio de tudo. Por isso que Satanás nem no inferno ele está por aí, espírito do ar, que vive aí habitando e agindo nos filhos da desobediência. Percebe, irmãos? Aqui nós precisamos ter uma profunda convicção de que você está em Cristo. Porque, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse assim: se nós vivemos hoje, para quem nós vivemos? Para o Senhor, não é assim? E se você morrer? Queridos, nós estamos vivendo não para nós. E se nós morrermos, nós morremos para nós. Nós vamos morrer para nós se nós não cremos em Cristo. Abra em Romanos 14, versículo 8 e 9. Romanos capítulo 14. Olha o que diz aqui o versículo 8 e 9. Muito interessante, irmãos. Que Cristo maravilhoso nós temos. Diz assim: porque se nós somos do Senhor, Ele nos comprou. Então nós não podemos viver para nós mesmos, né? Olha só, o versículo, deixa eu ler a partir do versículo 7. Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Percebe, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Então, a morte não tem mais poder sobre o Senhor Jesus. Não tem mais poder. Por isso que ele disse aqui: aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos, eternamente. E Jesus tem, não o diabo, as chaves da morte e do inferno. Ele tem tudo em suas mãos, tem um governo de todas as coisas. Por isso que ele se preocupa até com teu fio de cabelo. Quando cai, ele dá baixa lá na sua contabilidade. Aí em Romanos mesmo, capítulo 6, olha o que diz aqui o versículo 8 e 9. Romanos 6, 8 e 9 a 10, diz assim: meu irmão, presta atenção e creia, não é só entender, você tem que crer. Você fala: Senhor, tem misericórdia, me leva a crer na palavra de Deus. Nós gostamos de crer em homens, nós cremos mais no padre, no pastor, no papa, no bispo. Tem que crer na palavra. Deus não tem compromisso com homens, tem compromisso com a sua palavra. Olha o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, se você não crê que morreu com Ele, você não vai viver com Ele. Olha o versículo 9: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E nós estamos aonde, irmãos? Em Cristo. Nós vivemos para quem? Para nós mesmos? Vivemos para o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isto é glorioso, é tremendo. E nós não podemos ficar assim indiferentemente. Então, Ele vive. Então, bendita a rocha, que é o nosso Senhor. Deixa eu citar mais um texto aqui, permitam-me. Abra lá no Salmo 18, versículo 46. Salmo 18, verso 46. Meu irmão, a palavra de Deus ela é muito rica. E tem gente que nem lê Bíblia, fica semana sem ler a palavra. Misericórdia, isso aqui é para nós. Salmos 18, verso 46. Observa que interessante aqui, irmãos. Vive o Senhor, e para todo sempre. E bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Aqui é morte, pecado, uma série de coisas. Me livrou dos meus inimigos, sim,
tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Então agora, irmãos, a partir disso, olha aqui, glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Entende? Porque nós somos o povo que celebra, porque tudo Ele fez por nós. Olha os 50, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. E Davi aqui era uma figura de Cristo. Irmãos, onde é que você está, irmãos? Está em Cristo? Oh, irmãos, tem que ser um celebrante, você tem que vibrar, porque Ele destruiu na sua vida a morte, o pecado, Satanás, tudo. Ele deu uma nova vida, a vida de Cristo, lhe preparou. Paulo fala em Colossenses que Ele nos fez idôneos à herança que nos cabe dos santos na luz. Que Cristo nós temos, irmãos, que maravilhoso Jesus é este. Ah, meus irmãos, que bênção estar em Cristo. Vamos avançar. Todo ser humano, após a sua morte, fica claro que somente existem duas opções: céu ou inferno. Não existe meio termo sobre esse lugar chamado Hades. Antes da ressurreição de Jesus, todas as pessoas que criam ou incrédulos iam para o Hades, onde havia duas alas, uma para o conforto e outra para o tormento. Tem um texto que deixa muito claro a esse respeito, Lucas 16, 23, que diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui tinha dois compartimentos, tinha o Hades, submundo, lugar mais baixo, e quem estava no inferno. Por que quem estava no seio de Abraão não conseguia enxergar quem estava lá no inferno? Por quê? O que é inferno? É densas trevas, você não consegue enxergar nada, densas trevas, percebe? Mas ali ele olhou para cima e viu. Então ali tinha dois compartimentos. Agora, esse compartimento era o seio de Abraão, que ele viu Lázaro no seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de conforto. Mas quando Jesus ressuscitou, Ele levou cativo, o cativeiro, percebe? Então este lugar de descanso não existe mais, porque a realidade desse descanso agora é Cristo, porque morrestes e a vossa vida está escondida nos lugares celestiais em Cristo. Não fala que é mais o seio de Abraão. Irmãos, nós temos dificuldade em crer nisso, porque nunca foi pregado isso para nós. Compreende? Então a gente pensa que é lá e discute com pessoas que é lá, mas estamos errados. Nós precisamos de revelação. O que é revelação? É que Ele desvenda os nossos olhos para a gente ver aquilo que estava oculto na Sua palavra. Se nós não buscarmos, nunca vamos ter revelação do Senhor. Vamos ficar iludidos, discutindo: quando eu morrer eu sei de Abraão. Não vai, você vai para Cristo. Você já está lá pela fé, não é que você vai, você já está lá, porque você morreu com Cristo, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso. Então, queridos, olha, aqui eu tinha muitas coisas para a gente comentar, mas o nosso tempo é muito escasso, não vai dar. Mas quero dizer uma coisa para vocês: Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas, elas vão sozinhas para lá, quando deixam de atender ao chamado de Deus para crer em Jesus Cristo. Então, um incrédulo é aquele que faz uma opção deliberada de não crer em Cristo, não se envolve com o corpo, porque, irmãos, aqueles que creram, a evidência é de que eles amam estar juntos. Quem creu? Os que creram estavam de fato juntos. Eu sei que muitos, no juízo final, eles vão dizer o seguinte: ei, espera um pouco aí, eu pensei que eu tinha que ser uma pessoa boa, eu fui uma pessoa boa, mas quem diz que no céu vai entrar pessoas boas?
Quem diz que no céu vai entrar pessoas más? Não vai entrar nem pessoas boas, nem pessoas ruins. As pessoas boas e as ruins vão tudo para o inferno. Quem vai entrar na glória é aqueles que nasceram de novo. É aqueles que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo, foram crucificadas, mortas e ressuscitadas juntamente com Cristo, que já estão assentadas nos lugares celestiais. A palavra fala lá em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai entrar crente no céu, não vai entrar evangélico, nem católico. Quem que vai entrar no céu? Santo. Como que eu posso ser um santo? Quando o Espírito Santo habita em mim. Quando que ele habita em mim? Quando eu creio que eu morri e ressuscitei com Cristo. Quando eu creio no Evangelho, que é morte e ressurreição. Senão, não tem jeito. Deus, ele é justo e não pode salvar alguém que de fato a justiça dele não foi cumprida na sua e na minha vida. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Eu fui justificado, tem pessoas que falam assim, eu estou sentindo a presença de Deus. Irmão, cuidado com isso. Nós não vivemos pelo sentimento, vivemos pela fé. Fé é você crer naquilo que está escrito sem sentir. Se a Bíblia diz que eu estou crucificado com Cristo, eu não sinto isto. Ou você sente a sua crucificação? Misericórdia! Se você sentir, eu queria sentir que eu estou crucificado com Cristo. Você quer sentir? Vamos colocar uma cruz ali, vamos crucificar você. Coloca você lá e mete um cravo aí na sua mão, com aquela marreta, para você ver o que quer sentir ser crucificado. É fé! Fé, o meu justo vai viver pela fé, não pelo sentimento. Sentimento você tem pelo seu irmão, pelo seu filho, pelo seu esposo, pelas pessoas que você ama, sentimento. Mas aqui, palavra de Deus não é lugar de sentimento, é lugar de fé. Fé naquilo que está escrito. Se a Bíblia diz que eu morri com Cristo, eu tenho que crer que eu morri com Cristo. Se a Bíblia fala que eu fui ressuscitado com Cristo, eu tenho que crer que eu ressuscitei com Cristo. E Cristo é a minha vida, senão eu estou perdido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fico doido quando vejo um crente, eu estou sentindo a presença de Deus na misericórdia. Não é pelo sentimento, é pela fé. Meus irmãos, como nós precisamos crer neste fato. O seio de Abraão representa a área de conforto. Mas quando Jesus morreu na cruz, conforme as Escrituras nos dizem, ele desceu até as profundezas da terra e de lá subiu novamente. Jesus foi até o Hades e retirou as pessoas que estavam no seio de Abraão, levando-as ao céu com ele. Por isso a Bíblia diz em Colossenses 3,3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, onde é que está a tua vida? No seio de Abraão? Não, eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é que a Bíblia diz. Antigamente sim, tinha o seio de Abraão. Jesus não tinha ressuscitado ainda, ninguém podia estar em Cristo. Então eles iam num lugar que Deus preparou, no Hades, 2 compartimentos. O de cima, tanto é que aquele rico olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão. Lembra, ele estava no mundo de baixo ali, percebe? Então ali era uma zona de conforto, mas hoje não, nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo está no céu. Céu ou inferno? Hoje é céu ou inferno. Se não está em Cristo, está no inferno. Mas estou tranquilo, né? Eu tenho bastante dinheiro, eu tenho um carrão, tenho uma casa, vivo, como, bebo, não desejo mal para ninguém, até ajudo as pessoas. Você é o pior desgraçado que tem. Ele não veio buscar pessoas boas, veio buscar salvar o que se havia perdido. O problema nosso é que nós não reconhecemos a nossa podridão, a nossa sujeira. Nós achamos que temos méritos, não é pela nossa meritocracia, é por aquilo que Cristo é e fez. Deus só vai nos aceitar na base daquilo que seu Filho Jesus Cristo fez no Calvário. Porque se Jesus Cristo, se o Pai nos aceitasse de outra maneira, você acha que Jesus precisava ter morrido numa cruz? Não, irmão. Então basta você ser uma pessoa boazinha, que você vai ser aceito. Então Cristo não morreria na cruz, mas Ele morreu por todos, porque todos pecaram. Qual que é a diferença de pecador bom e de pecador ruim? É pecador e precisa ser regenerado. Misericórdia, morrestes e a vossa vida está
oculta ou escondida com Cristo em Deus. Lá em João 10, 29 diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, a igreja, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, esse local aqui, nós estamos em Cristo, nós estamos no céu pela fé, e um dia a minha fé vai se tornar realidade. Aí não vou precisar mais da fé, aí eu só vou precisar dele, porque a minha fé é Ele é o autor e o consumador da fé. Quando os que não creem morrem, continuam indo para o Hades, mas não existe mais a ala de conforto. Ela foi permanentemente fechada, restando apenas a área de tormento. A partir de então, quando os que creem morrem, vão diretamente para o céu em Cristo e ficarão nele até a sua segunda vinda. As Escrituras registram em 1 Tessalonicenses 4,14, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora, onde é que nós estamos dormindo, irmãos? Em Cristo, nele. Morreste, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso. E o nosso corpo, que foi para o pó, virou pó, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Filipenses 3, 20 e 21. Muito claro, porque se habita dentro de você aquele, Romanos 8, 11, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito também nos vivificará novamente. Então, aqueles que viajam para países estrangeiros, eles sabem a importância do passaporte. Esse documento é necessário, pois sem ele você não consegue fazer essa viagem. Esse passaporte para o céu é o novo nascimento. Ao nascermos de novo, Deus fica comprometido em nos levar para casa. Ele levará para casa todos os seus filhos para o céu. A obra de Deus no coração humano é tanto miraculosa como irreversível. Se você creu, você é filho, você é um filho eterno. Jesus disse aqui, último texto, João 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Queridos, como disse aquele evangelista Moody, ele teve muitas expressões, muitas frases maravilhosas. Ele disse assim: olha, não serão as paredes preciosas, nem os portais de pérolas que vai fazer o céu atraente. O que vai fazer o céu atraente é Jesus. Ele é tudo. Ele é a realidade de tudo aquilo que o céu expressa. Ele é o nosso céu. Então, queridos, vida além da morte é um assunto tão gostoso, não podemos ter medo, mas precisamos estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, nosso Pai Celestial, porque Tu já fizeste tudo por cada um de nós na cruz em Cristo, e nós Te louvamos por isso. E agora, Pai, Te pedimos, coloca em nosso interior um profundo anelo pela volta de Cristo. Oh, Pai, como nós desejamos voltar para o nosso lar, para a nossa casa celestial, que é o próprio Senhor. Ele disse que nos voltaria, Ele disse que voltaria e nos receberia para Ele mesmo. Eu sei que Ele está muito ansioso, pronto para vir nos buscar. Então, prepara-nos como igreja do Senhor para este grande encontro, para as bodas do Cordeiro. Frutifica essa palavra, Pai, para que ela não volte para Ti vazia, que ela opere em nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.